E aí, gente, hoje, véspera da prova da primeira fase do IME, uma questão aqui bem interessante sobre ligações químicas. Pede-se qual é a alternativa que representa corretamente o ânion tiocianato. Bom, aí você vai falar, puxa, mas como é que eu vou saber isso, né? Vamos muita calma nessa hora. Tiocianato vem do ácido tiociânico, então pode ser que você tente resolver assim. Vou fazer a fórmula estrutural ou eletrônica do ácido tiociânico, aí eu removo o H. Tiociânico é o ciânico que teve o seu oxigênio substituído por um enxofre. Então você pode fazer primeiro o ciânico. Como é que você vai fazer? Você vai escrever o H ligado a um O, ligado a um C tripla N. Então H simples O, simples C, tripla N. Esse é o ácido ciânico. Aí se você trocar esse O por um enxofre, H, simples S, simples C, tripla N, você tem o tiociânico. Remove o H, você em tese deduziu a fórmula do tiocianato. Mas ela não aparece aqui. Não aparece porque existe um fenômeno chamado ressonância e existe uma outra forma de ressonância para o íon que tem uma importância maior e ela está em uma das alternativas. É isso que nós vamos analisar agora. Então algumas sugestões para você. Primeiramente, muitas vezes, tá, é muito frequente que o elemento menos eletronegativo seja o elemento central. Aqui no caso, o menos eletronegativo é o carbono. Então existe uma forte possibilidade de que essa seja a resposta ou de que essa seja a resposta. Um outro critério que a gente vai usar é se existe o octeto completo. O octeto, não estando completo, é claro que existem moléculas onde tem átomos sem o octeto completo, isso é muito frequente com berílio, isso é muito frequente com boro, por exemplo, em algumas espécies de alumínio, algumas espécies de ferro, mas com carbono, enxofre e nitrogênio, geralmente não é esse o caso. E nós temos claramente aqui uma fórmula onde o carbono não está com o octeto completo, o que é um forte indício de que essa não é a resposta. Agora a gente pode avaliar se, dentre as respostas, mesmo considerando aquelas que eu já descartei aquela que não tem octeto completo, mas vamos pensar num outro quesito, que é a carga formal. O que é a carga formal? A carga formal é uma carga que mentalmente nós atribuímos a um átomo em função das ligações que ele está fazendo numa espécie. E para atribuir essa carga, que veja bem, carga formal não é número de oxidação, carga formal também não é carga parcial. Carga formal, ela é calculada assim. Você imagina que os elétrons de todas as ligações foram mentalmente distribuídos igualmente entre os dois átomos que fazem aquela ligação. Como se aquela ligação fosse perfeitamente covalente apolar, mesmo não sendo. E aí você vê se aquele átomo está com o número de elétrons de valência igual ao que ele teria, neutro, aquele número de elétrons de valência que a gente infere pela posição na tabela periódica, ou se ele está positivo ou se ele está negativo. Como todas as opções têm uma carga negativa, que o tiocianato é -1, nós estamos à procura de uma espécie, claro que deve ter alguém com uma carga formal -1 lá. Preferencialmente essa carga formal -1 vai estar no mais eletronegativo. E normalmente a gente procura a espécie, né? Normalmente a mais estável, a mais representativa é aquela que tem módulo das cargas formais o mais baixo possível. Então vejamos, aqui no caso dessas duas alternativas, mentalmente vamos atribuir os elétrons a esse e a esse. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono com 6 elétrons de valência, comparado com os 4 que ele tem pela posição na tabela periódica quando está eletricamente neutro, significa que a carga formal aqui é -2. Está distante de zero. Esse nitrogênio, 1, 2, 3, 4 elétrons. Com 5, porque ele é do grupo 15, ele estaria eletricamente neutro. Com 4, ele está com carga formal +1. É o elemento mais eletronegativo dos três. Não está bom isso. E o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é do grupo 16, ele está com carga formal 0. Não gostei, não é possivelmente a melhor opção. A alternativa C, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele está com carga formal -2.
enxofre está com, no 6 seria eletricamente neutro, 1, 2, 3, 4, ele está com carga formal mais 2. E o nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6 está com carga formal menos 1. Vamos buscar alguma opção melhor, porque essas cargas aqui em módulo estão muito elevadas. Pensando agora nas duas alternativas que restam. Lembre-se que eu excluí a alternativa D por causa daquele problema do octeto. Inclusive, a alternativa D, ela também mostra um número total de elétrons incorreto. Eu já volto no enunciado para a gente ver isso. Mas vamos lá. Aqui, nitrogênio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 5 seria eletricamente neutro. Ele tem 6, esse nitrogênio tem carga formal menos 1. Tudo bem, porque alguém tem que ter carga formal menos 1 aí, por contabilidade de elétrons, e o nitrogênio é o mais eletronegativo. Ótimo. Carbono 1, 2, 3, 4, carga formal 0. Enxofre 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. Essa é a resposta. Agora aí, só para excluir, nitrogênio com 7, portanto ele estaria com carga formal menos 2. Carbono com 4, carga formal 0, enxofre com 5, carga formal mais 1. Não é a melhor opção, porque eu não tenho as cargas formais mais baixas, né? Aqui eu tenho menos 2 e aqui mais 1. Então isso confirma que a resposta é A. Mas voltando então no enunciado, só para concluir, já sabemos que a resposta é essa, mas eu queria falar mais duas coisas importantes para você. Aqui, fazendo a soma dos elétrons de valência, carbono 4, enxofre 6, total 10, nitrogênio 5, total 15, e a carga menos 1 do tiocianato, 16. Então eu tenho que ter 16 elétrons de valência mostrados na fórmula eletrônica. Depois você pode pausar o vídeo e conferir. Eu tenho 16 elétrons A, B, C e E, mas aqui, não, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Então essa estrutura, além do problema da falta do octeto lá, ela não está compatível com o número total de elétrons que devem comparecer nessa fórmula. E para finalizar, essa conta que eu acabei de fazer, que dá 16 elétrons, faz com que a gente tenha uma estrutura análoga à do CO2. Então note que a fórmula a qual a gente acabou chegando, ela lembra muito a estrutura do C-O, mas claro, a gente precisa sempre fazer essa análise para cada caso, levando em conta os fatores que eu relacionei aqui. Uma excelente prova para quem vai prestar IME. Um abraço e até a próxima.